pessoal, Prof. Mari, e hoje vamos falar de algumas estruturas do nosso telencéfalo. Vamos localizar algumas estruturas no nosso telencéfalo. Lembrem que aqui são só algumas imagens que são retiradas nos nossos livros de referência, o Néter e o Sabota, que são livros de prática para identificação de estruturas. Começamos então, quando a gente fala do nosso telencéfalo, Lembre que o nosso telencéfalo faz parte do nosso sistema nervoso central, é a maior parte do nosso sistema nervoso central, formado então por dois hemisférios, um hemisfério cerebral direito e um hemisfério cerebral esquerdo. Então, nossos dois hemisférios, o hemisfério cerebral direito, é separado do meu hemisfério cerebral esquerdo pela fissura longitudinal do cérebro. Então, essa fissura é uma depressão profunda que separa o hemisfério cerebral direito do hemisfério cerebral esquerdo. Isso, então, em vista superior, tanto de antero superior para posterior. Quando a gente olha uma região lá do nosso, um córtex sagital mediano, é mais fácil de observar, e aqui a gente tem a região do meu diencéfalo, a gente vai encontrar a fissura transversa, é uma depressão que fica superiormente ao nosso diencéfalo, separando ele do nosso telencéfalo. Então, quando a gente olha superlateralmente o nosso telencéfalo, a gente encontra essas voltinhas, vamos dizer assim, no meu telencéfalo, que são chamados de giros. E essas depressões são chamados de sulcos. Então, a gente pode observar que de anterior para posterior, esses giros, eles têm todos meio que uma direção, esses sulcos. E quando a gente observa bem na parte central do meu telencéfalo, eu encontro um sulco bem demarcado. E anteriormente a ele, eu observo um giro bem demarcado e posteriormente a ele, um outro giro bem demarcado. Então, essa depressão bem central eu chamo de sulco central. Esse sulco central vai delimitar, depois giros anteriores a ele e giros posteriores a ele, ok? Então, vamos primeiro falar das depressões que são os sulcos. Então, encontro o hemisfério cerebral direito, encontro o hemisfério cerebral esquerdo, acho uma fissura bem profunda, bem pronunciada, que é a fissura longitudinal do cérebro. Em observação superior, a gente encontra o sulco central. Se eu olhar em uma vista lateral, de superior para lateral, a gente encontra bem demarcado centralmente o sulco central e na parte lateral a gente encontra o sulco lateral. Esse sulco lateral aqui ele vai ser dividido em 3 ramos. Um ramo para anterior, um ramo que sobe e um ramo que vai para posterior. Então, o meu sulco lateral tem um ramo anterior, um ramo ascendente e um ramo posterior, ok? Então, vocês podem observar no sulco lateral uma depressão profunda para anterior, para cima e para posterior. Por isso que a gente chama de ramo anterior, ramo ascendente e ramo posterior. Outros sulcos que a gente encontra é separando o lobo parietal do lobo occipital, que é o sulco parietoccipital. Vocês vão reparar que depois a gente vai separar o nosso telencéfalo em lobos, associados com os nossos ossos do crânio, Então, a gente vai ter o lobo frontal associado com o osso frontal, o lobo parietal associado com o osso parietal, o lobo occipital associado com o osso occipital e o lobo temporal associado com o osso temporal. Por isso que essa depressão aqui é chamada de sulco parietoccipital, que ele vai separar o lobo parietal do lobo occipital. E vocês podem ver que aqui na margem mais inferior do meu telencéfalo, eu tenho uma depressão bem pronunciada entre o lobo temporal, que está aqui, e o lobo occipital. Por isso que a gente vai chamar de incisura pré-occipital. É uma depressão que vem antes do meu lobo occipital. Por isso que incisura
pré-occipital. Agora a gente vai falar lobo por lobo, seus giros, seus sulcos, lobo a lobo. Então, acho primeiro aqui o sulco central. Achei o sulco central para anterior, é o lobo frontal. Então, nesse lobo frontal aqui, a gente vai ver, né, que a gente tem giros bem demarcados, sulcos bem demarcados e eles vão ter nomes, né, mais associados. Então, de um modo geral aqui, a gente sabe que para cima é superior, para baixo é inferior e que está no meio é médio. Então, a gente vai começar da parte inferior do meu lobo frontal. Então, essa parte aqui eu vou chamar de giro, né, frontal inferior. Esse meu giro frontal inferior, ele vai ter três partes, né? Uma parte orbital, que fica voltado, né, mais para anterior da parte orbital sobre as órbitas, uma parte triangular e uma parte que a gente chama de opercular. Então, eu digo que parece ó, né, um quadrado aqui, um retângulo quadrado, né, que é a parte opercular. Depois tem um triângulozinho, por isso que é a parte triangular, e o que sobrou para a anterior vai ser a parte orbital. Vocês lembram que antes a gente falou que aqui eu tenho sulco lateral? O meu sulco lateral vai ter um ramo anterior, um ramo ascendente e um ramo posterior. Então, quando eu olho aqui o ramo ascendente, a parte opercular, ela, né, sobe aqui e contorna essa parte ascendente. Eu vou ter uma parte anterior. Então, entre a parte anterior e a parte ascendente, ó, eu vou ter aqui a parte triangular do meu giro frontal inferior. E do meu ramo anterior aqui, para anterior, eu vou ter a parte orbital do meu giro frontal inferior. Separando o meu giro frontal inferior do meu giro frontal médio, eu vou ter um sulco demarcado aqui. E esse sulco é chamado de sulco frontal inferior. Tá? Então, eu tinha o giro frontal inferior, agora eu tenho o sulco frontal inferior. Eu vou ter o giro frontal médio e o meu giro frontal superior. Então, eu tenho um giro frontal superior e um sulco frontal superior, um giro frontal médio e um sulco frontal inferior. E o meu giro frontal inferior, que é dividido em uma parte opercular, uma parte triangular e uma parte orbital para anterior. E lembrem que a gente falou aqui que tem um sulco central bem demarcado. Então, para anterior, eu tenho um giro pré-central. Pré-central porque está na frente do sulco central. Então, se aqui eu tenho um giro pré-central, aqui eu tenho um sulco bem demarcado, que é um sulco pré-central. Então, aqui eu tinha o sulco central, que vai dividir para anterior o meu lobo frontal. Meu lobo frontal eu tenho um giro pré-central, que é uma elevação anteriormente ao sulco central, e uma depressão, que vai ser o sulco pré-central. Um giro frontal superior, um sulco frontal superior. Um giro frontal médio, um sulco frontal médio. E um giro frontal inferior, dividido em uma parte orbital, anteriormente ao ramo anterior do sulco lateral, uma parte triangular, entre um ramo anterior e um ramo ascendente do sulco lateral, e uma parte opercular contornando essa parte ascendente aqui do meu sulco lateral, ok? Então, nessa imagem, acho o sulco central, um giro pré-central, um giro frontal inferior, um giro frontal médio e um giro frontal superior, um sulco frontal superior e um sulco frontal inferior. Vamos agora ao lobo parietal. O meu lobo parietal, então, se aqui eu tinha um sulco central, agora, posteriormente ao sulco central, eu vou encontrar o meu lobo parietal. Então, posterior ao meu sulco central, eu vou ter o meu giro pós-central.
Então, aqui é o meu giro pós-central e essa depressão que eu tenho aqui vai ser o sulco pós-central. Então, eu tenho um sulco central, posteriormente a ele eu tenho uma elevação que é o giro pós-central, posteriormente a ele eu tenho uma depressão que é o sulco pós-central. E o meu lobo parietal, ele vai ser dividido em dois lóbulos, um lóbulo parietal superior e um lóbulo parietal inferior. Separados os lóbulos parietal superior do parietal inferior pelo sulco intraparietal. Então, entre o lóbulo parietal superior e o lóbulo parietal inferior, eu encontro o sulco intraparietal. E o meu lobo parietal inferior, ele tem mais duas partes, um giro supramarginal e um giro angular. Então, vocês lembram que aqui a gente tinha o sulco lateral? Se eu seguir esse ramo posterior do sulco lateral, o giro que contorna o finalzinho dele vai ser o giro supramarginal. E depois aqui a gente vai ter, né, o sulco, que aqui é lá do lobo temporal, o finalzinho desse sulco aqui, contornando ele, vai ter o giro angular. Ah, como que eu vou lembrar quem que vem primeiro, quem que vem depois, né? Lembre que o primeiro é o giro supramarginal, porque primeiro vem o MA, o M e o A. Então, primeiro é o marginal e depois é o angular, ok? Então, o giro supramarginal vem anteriormente e o giro angular vem mais posteriormente, ok? Então, quando a gente olha nesta imagem aqui, acho o sulco central, posteriormente o giro pós-central. E aí eu encontro o lóbulo parietal superior e o lóbulo parietal inferior. Entre eles, o sulco intraparietal. Terminando aqui, contornando aqui o sulco lateral, o seu ramo posterior, eu vou ter o giro supramarginal. E posterior a ele, o giro angular. Ok? Vamos agora para o lobo occipital. O lobo occipital, eu vou ter uma separação aqui, né, entre o lóbulo parietal e o lobo occipital. Então, esse sulco que separa anteriormente o lobo parietal e posteriormente o lobo occipital é chamado de sulco parieto-occipital. Sulco parieto-occipital. E dentro aqui do lobo occipital a gente encontra um giro, né, um sulco, desculpa, que é chamado de sulco semilunar, uma depressão que parece uma meia-lua. Né? Aqui estaria nesta posição e aqui ele fica nesta posição. Lembrem que muitas coisas, quando a gente for olhar o telencéfalo, nos modelos é fácil até de encontrar. Mas nos modelos naturais ou nas peças naturais, cada telencéfalo é um telencéfalo e muitas vezes vocês não vão encontrar esse padrão bem certinho com sulcos contínuos e giros contínuos. Às vezes eles são mais descontínuos. Então a gente vai por pontos de referência. Acho o sulco central e a partir dele eu vou delimitando as estruturas para o lobo frontal, para o lobo parietal, para o lobo occipital e para o lobo temporal. Ok? Então, a depressão que demarca aqui a separação do lobo parietal para o lobo occipital é o sulco parieto-occipital. E o sulco que eu tenho, né, na parte do lobo occipital vai ser o sulco semilunar, em forma de meia-lua. Vamos agora para o lobo temporal. Então, acho meu sulco lateral e inferiormente a gente vai encontrar o lobo temporal associado com o osso temporal. Eu já consigo ver 3 giros bem demarcados. Então, esses giros vão ser giro temporal superior, giro temporal médio e giro temporal inferior. Esses são fáceis de localizar. Então, acho o giro temporal superior, depois eu vou achar uma depressão bem contínua, que é o sulco temporal superior. Depois vem o giro temporal médio,
abaixo vai vir o sulco temporal inferior e abaixo o giro temporal inferior. Se eu afastar, então isso é uma vista, né, externa. Se eu abrir e afastar um pouco o meu sulco lateral, né, eu vou observar que superiormente e medialmente a esse meu giro temporal superior, então ele vai ficar profundo aqui para o sulco lateral, eu vou encontrar os giros temporais transversos. Vocês vão ver que não é uma coisa contínua, ele tem várias separaçõezinhas, né? Ele é descontínuo. Por isso que a gente chama de giros temporais transversos. Como que eu faço para poder encontrar esses giros temporais transversos? Eu tenho que afastar aqui o meu sulco lateral. Afasto o meu sulco lateral e olho a parte superior do meu giro temporal superior. Então, se eu afastar o meu sulco lateral, eu vou encontrar os giros temporais transversos, ok? Então, nessa imagem aqui eu tinha o sulco central, o giro pré-central, o giro pós-central, o sulco pós-central, o sulco pré-central, giro temporal superior, giro frontal superior, giro frontal médio, giro frontal inferior. Afastei o sulco lateral, eu observo aqui, então, os meus giros temporais transversos, ok? Então, para vê-los, eu tenho que dissecar um pouco, né, o sulco lateral, afastar ou retirar a parte do giro frontal inferior. E se eu afastar esse meu sulco lateral, então lembrem, aqui estava o sulco central, o giro pré-central anteriormente, o giro pós-central posteriormente, para anterior era o lobo frontal, com o seu, né, giro frontal superior, giro frontal médio, giro frontal inferior, com o seu sulco frontal superior e sulco frontal inferior. No meu sulco lateral aqui eu tinha o ramo anterior e o ramo ascendente. Então, nesse giro frontal inferior formava a parte opercular, parte triangular e a parte orbital. Afastei aqui o sulco lateral, observa aqui os giros temporais transversos. E apareceu mais um lobo, o lobo da ínsula. Esse lobo da ínsula aqui, ele fica escondidinho, então ele fica mais profundo aos outros lobos. Eu tenho que afastar o sulco lateral para poder observar. E eu vou ter, né, os giros longos da ínsula, que ficam mais para posterior, separado por um sulco bem profundo, que é o sulco central da ínsula, e anteriormente ao sulco central da ínsula, eu encontro os giros curtos da ínsula. Então, a ínsula é dividida em dois giros, né? Os giros curtos para anterior e os giros longos para posterior. E quem separa os giros curtos dos giros longos é o sulco central da ínsula. E se eu continuar nesse sulco central na ínsula para anterior, vai ter uma região onde que parece que os giros curtos e os longos eles se unem, que a gente chama de límen da ínsula. Alguns livros vocês podem encontrar como limiar, tá? Mas o nome é límen da ínsula. E contornando o meu lobo da ínsula superiormente aqui, eu vou ter o sulco circular da ínsula. Então, o sulco circular da ínsula, partindo aqui do límen da ínsula, ele vai contornar o meu lobo da ínsula, de anterior para posterior, ok? Nesta imagem aqui, giros longos da ínsula, um sulco bem demarcado, que é o sulco central da ínsula, e os giros curtos da ínsula. Vocês podem observar que esse sulco central divide, ó, parece que tem, eu brinco que parece uma couve-flor, né, gente? Não parece? Usa imaginação. Alguns galinhos aqui anterior da couve-flor e alguns galinhos aqui para posterior da couve-flor, tá? Criatividade e imaginação é tudo na anatomia. Então, aqui o sulco central dividido para anterior os giros curtos, para posterior os giros longos. O local onde, como os dois cabinhos aqui dos giros longos e curtos se encontram, é chamado de límen da ínsula.
E saindo daqui, né, indo para anterior e contornando o meu lobo da ínsula, os meus giros curtos e longos, de anterior para posterior, a gente tem o sulco circular da ínsula. Agora vamos para a face medial. Fizemos um corte sagital mediano para observar a região medial, a face medial do meu telencéfalo, ok? Aqui nessa parte aqui nós teríamos o diencéfalo e este é o nosso corpo caloso que vai acabar unindo o hemisfério cerebral direito com o hemisfério cerebral esquerdo. O que eu vou observar aqui nessa minha face medial? Então vamos lá. Se esse daqui é o corpo caloso, o sulco que eu encontro contornando o corpo caloso vai ser o sulco do corpo caloso. Superiormente a esse sulco do corpo caloso, eu vou encontrar o giro do cíngulo. E contornando esse giro do cíngulo superiormente, eu vou ter o sulco do cíngulo. Então, fácil, não tão difícil. Acho o corpo caloso. Superiormente ao corpo caloso, eu tenho uma depressão, que é o sulco do corpo caloso. Superiormente ao sulco do corpo caloso, eu encontro um giro bem demarcado, que é o giro do cíngulo. E superiormente a esse giro do cíngulo, eu encontro uma depressão, que é o sulco do cíngulo, ok? Eu lembro que para anterior era o lobo frontal. Então, essa parte medial aqui e anterior eu vou chamar de giro frontal medial. E esse meu giro frontal medial vai até uma depressão marcada, bem pronunciada aqui, que é chamado de sulco paracentral. Sulco paracentral, porque depois eu vou encontrar um lobo que é chamado de lóbulo paracentral, ok? Então, acho aqui, ó, o meu giro frontal medial, ele vai ir até uma depressão bem profundinha, que a gente chama de sulco paracentral. Esse sulco paracentral vai delimitar aqui o meu lóbulo paracentral. E se vocês, olharem de superior, lembra que tinha aquele sulco central? Se vocês continuarem o sulco central aqui para medial, é esse daqui. E vocês vão observar que ele termina dentro desse lóbulo paracentral. Delimitando o lóbulo paracentral posteriormente, a gente vai ter aqui o ramo marginal do sulco do cíngulo. Então, lembra que aqui eu tinha corpo caloso, superiormente ao corpo caloso, uma depressão bem demarcada, que é o sulco do corpo caloso. Superiormente, eu tinha aqui o giro do cíngulo. Superiormente ao giro do cíngulo, eu encontro o sulco do cíngulo. E se eu continuar esse sulco do cíngulo, ele termina para posterior subindo como um ramo marginal do sulco do cíngulo. E esse ramo marginal do sulco do cíngulo é que vai delimitar para anterior o lóbulo paracentral. Anteriormente ao lóbulo paracentral, eu vou ter um sulco paracentral. E anteriormente a esse sulco paracentral, eu encontro o giro frontal medial. Lembrando que, se eu continuar no sulco central para a face medial, de superior para medial, esse sulco central vai terminar no meu lóbulo paracentral. E aí, se eu olhar o ramo marginal do sulco do cíngulo para posterior, eu vou ter uma região que eu chamo de pré-cúneo, ok? E aí, esse pré-cúneo, então, é delimitado pelo ramo marginal do sulco do cíngulo e pelo sulco parieto-occipital. Esse sulco parieto-occipital separava a parte parietal da parte occipital. Então, se aqui nesse 8 aqui eu tenho o pré-cúneo, é porque vem antes do cúneo, por isso que é pré. Pré geralmente vem antes, pré-vestibular vem antes do vestibular. Pré-cúneo vem antes do cúneo. Faz sentido, né? Então, eu tenho o pré-cúneo, o sulco parieto-occipital, depois eu vou ter o cúneo.
E posterior ao cúneo tem uma depressão bem demarcada, que é chamado de sulco calcarino, ok? Então, meu sulco calcarino. Essas partes mediais são fáceis de serem observadas nas peças anatômicas ou nos modelos também, tá? Então, vocês vão achar primeiro o corpo caloso, superiormente a ele o sulco do corpo caloso, superiormente a ele o giro do cíngulo, superiormente a ele, né, o giro do cíngulo. O sulco do cíngulo superiormente ao giro do cíngulo. E se vocês continuar no sulco do cíngulo, ele vai terminar subindo como ramo marginal do sulco do cíngulo. E aí eu posso ir para anterior e para posterior. Para anterior eu vou chamar de lóbulo paracentral. Anteriormente eu tenho uma depressão que é o sulco paracentral e o que sobrou para anterior é o giro frontal medial. Do ramo marginal do sulco do cíngulo para posterior é o pré-cúneo, porque depois eu vou ter o cúneo, e separando o pré-cúneo do cúneo, eu vou ter o sulco parieto-occipital. E posterior ao cúneo, eu tenho o meu sulco calcarino. Quando junta aqui o meu sulco, né, parieto-occipital com o meu sulco calcarino, essa regiãozinha é chamado de giro lingual. Isso para posterior. Na parte anterior, se eu continuar para anterior aqui o meu giro do cíngulo, ele vai terminar aqui ou começar, depende, né, o meu ponto de vista, tá? De uma área subcalosa. Esse 13 não era para estar aqui, tá? Então, essa região aqui é chamada de área subcalosa, porque é abaixo do corpo caloso, ok? Continuando na face medial. Antes nós falamos no que nós tínhamos na face medial, né? Observando uma face medial, acima ou superiormente aqui é o meu corpo caloso. Agora, a gente consegue observar algumas coisas também da base, da face inferior, né, do meu telencéfalo. Então, nesta imagem aqui, quando eu olho em uma face medial do meu telencéfalo para superior ao corpo caloso, agora eu tenho as estruturas inferiores. Então, eu vou ver que tem uma elevação bem, né, um giro bem demarcado e elevado para anterior, que eu vou chamar de unco, ok? Continuando do meu unco para posterior, eu vou ter o meu giro para hipocampal, que está associado com o meu, né, hipocampo aqui, inferiormente ao hipocampo. Então, acho primeiro, parece uma vírgula aqui, ó, tá? Eu tenho meu unco e continuando, eu tenho meu giro para hipocampal. O final desse giro para hipocampal, eu vou chamar de giro occipito temporal medial, ok? Então, acho meu unco, continua do unco ou continua para posterior como giro para hipocampal, mais ou menos aqui onde termina o meu corpo caloso, para posterior do corpo caloso ali, eu vou chamar de giro occipito temporal medial. Ok? E aí, separando o meu unco, eu vou ter, né, abaixo, aqui inferiormente ao meu unco, eu vou ter um sulco que é chamado de sulco rinal. E, né, então, como que eu faço? Observo o meu unco, opa, desci, vai ter o meu sulco rinal. O unco, o giro continuando é o parahipocampal. E aí, né, contornando inferiormente o giro parahipocampal, eu vou continuar como sulco aqui, né, occipito, desculpa, sulco colateral, perdão, já tô lá embaixo, gente. Então, acho unco, inferiormente ao unco, eu tenho o meu sulco rinal, continuo do unco para posterior, o meu giro parahipocampal, até mais ou menos o final do corpo caloso, depois eu vou chamar de giro occipito temporal medial. Muito bem. Então, agora os sulcos. Abaixo do unco, eu vou ter o meu sulco rinal. Unco, abaixo do unco, sulco rinal. Abaixo do meu giro parahipocampal,
eu vou ter o meu sulco colateral, ok? Sulco colateral, ele vem até aqui, separando, né? Então, o meu giro parahipocampal e aqui uma parte do meu, né? O meu giro occipito temporal medial. Depois, medial, porque fica mais para o meio. Abaixo do meu sulco rinal, já eu vou ter tudo aqui o meu giro occipito temporal lateral. E aí, separando o meu giro occipito temporal lateral, tá? Aqui tudo eu vou ter o meu sulco occipito temporal. Então, por que que ele é um sulco occipito temporal? Porque para baixo aqui eu vou ter o meu giro temporal inferior. Então, vai ficar giro temporal inferior, que eu observava lá da face lateral. Depois, o sulco occipito temporal. Depois desse sulco occipito temporal, eu vou encontrar o meu giro occipito temporal lateral, porque ele vem tanto da região temporal lá para o occipital. Depois, então, superiormente a esse meu giro occipito temporal lateral, eu vou encontrar o meu sulco rinal e o meu sulco colateral. Meu sulco rinal, né, mais para superior, eu tenho um unco. Do meu sulco colateral, mais para superior até o corpo caloso, eu vou ter o giro parahipocampal e posterior ao corpo caloso, o meu giro occipito temporal medial. E bem contornando aqui, né, eu vou ter o meu giro denteado, eu tenho que afastar um pouco. Nas peças não são muito fáceis de observar, piores ainda nos meus modelos anatômicos, ok? Lembrem que aqui ele pode estar separado em mais de uma parte, meu giro occipito temporal medial, tanto quanto o meu giro occipito temporal lateral também pode estar separado em mais de uma parte. Então, vamos agora de novo, em uma vista agora inferior, tá? Uma vista bem inferior, o que que eu vou observar? Lembra, né, que eu tenho aqui o meu lobo frontal, o meu lobo temporal e na parte posterior o meu lobo occipital. Na minha região anterior, que é, né, do lobo frontal, vocês lembram que aqui tinha os giros orbitais, né? Esses giros orbitais são separados por vários sulcos orbitais, tá? Então, as elevações são os giros orbitais, as depressões são os sulcos orbitais. E aí eu vou encontrar uma depressão, que é onde vai se encontrar, né, o meu bulbo olfatório aqui, tá? Que eu chamo de sulco olfatório. Sulco olfatório porque ele vai acomodar o meu bulbo olfatório ali. Então, o meu giro olfatório, meu sulco olfatório vai acomodar o meu bulbo olfatório e para medial vai ficar um giro bem retinho, por isso que o nome dele é giro reto, tá? Um giro que não gira, que é reto, tá? Então, ele é giro reto porque é uma elevação, mas é de forma reta, ok? Então, acho meu bulbo olfatório, para medial é o giro reto, a depressão é o sulco olfatório e para lateral são os giros orbitais com seus sulcos orbitais. Vamos para posterior. Acho meu unco. O meu unco vai continuar aqui, lembra? Com o meu giro parahipocampal. Aqui. Então, acho meu unco. Lembra que embaixo do unco, né? Ou contínuo do unco tem uma depressão que é o sulco rinal. O unco, a elevação, continua para posterior. Giro parahipocampal. Até onde termina o meu corpo caloso, mais ou menos. Então, eu tenho unco, giro parahipocampal. Depois, eu tenho separando o meu sulco rinal e continuando o meu sulco rinal, lembram que eu tinha o meu sulco colateral? Até o final. Então, lembrem que eu tenho o unco, que é a elevação em forma de vírgula, continua do unco dessa elevação em forma de vírgula o giro parahipocampal, até mais ou menos onde eu teria o corpo caloso, depois eu vou chamar de giro occipito temporal medial. E esse giro occipito temporal medial termina lá no giro lingual. Separando aqui do unco onde eu vejo, o unco vai ser o sulco rinal. Depois vai continuar como sulco colateral.
Para lateral, eu vou ter aqui, então, meu giro occipito temporal lateral, separando aqui com o meu sulco, né? Aqui, occipito temporal, ok? E aqui seria o meu giro temporal aqui inferior. Então, eu acho o meu giro temporal inferior, achei o giro temporal inferior. Eu vou encontrar um sulco que é chamado de sulco occipito temporal. Depois desse sulco occipito temporal, eu vou encontrar o meu giro occipito temporal lateral, que ele pode ter mais de uma parte, lembre. Achei esse giro occipito temporal lateral, acho onde tem o unco vai ser o sulco rinal, depois eles continuam como sulco colateral. Aonde eu encontro o sulco rinal é porque eu tenho unco, depois do unco vai continuar como, né, giro parihipocampal, até mais ou menos onde eu teria o corpo caloso, depois eu vou chamar de giro occipito temporal medial, que vai terminar no giro lingual, ok? Então, nós tínhamos aqui, ó, corpo caloso, o giro do cíngulo, o giro frontal medial, né, que é a parte medial do giro frontal superior, o lóbulo paracentral, o pré-cúneo e o cúneo. Acho o unco, onde termina o unco para a anterior forma de vírgula, o giro parihipocampal, mais ou menos até onde termina o meu corpo caloso. Depois vai se continuar como giro occipito temporal medial. Inferiormente lateralmente, o giro occipito temporal lateral. E aí, outras estruturas que eu encontro no meu telencéfalo, lembre que a gente falou do corpo caloso. Então, porque aqui eu tenho o corpo caloso, superiormente ao corpo caloso, eu vou ter o sulco do corpo caloso. E o meu corpo caloso é dividido em algumas partes. A primeira parte aqui, que é bem fininha, a gente chama de rostro. Depois vai fazer um joelho, continua como um tronco e termina como um esplênio. Então, fica como rostro, joelho, tronco e esplênio, ok? De anterior para posterior. Rostro, joelho é a curva, a parte central é o tronco e a parte final para posterior é o esplênio. E outras estruturas, separando aqui, ó, inferiormente o meu corpo caloso, né, tem uma membrana bem fininha que a gente chama de septo pelúcido. Ele vai acabar separando, ajudando a separar ali, né, os meus ventrículos laterais. E aqui, né, eu vou ter um forame interventricular que vai comunicar o ventrículo lateral direito e esquerdo com o terceiro ventrículo que ficaria nessa região do diencéfalo. Lembrem que antes a gente falou que a gente tinha um sulco olfatório aqui para medial, a gente tem o giro reto. Então, quem que eu encontro aqui, né, superficialmente, né, cobrindo, alojado no meu sulco olfatório, tá? O meu bulbo olfatório. Então, eu tenho um bulbo olfatório com essa dilatação que vai se continuar como um trato olfatório. E aí, esse trato olfatório, ó, vai formar um triângulozinho, que a gente chama de trígono olfatório, ok? Então, aqui eu consigo observar o trígono olfatório, porque, né, do lado de cá o 4 está por sobre. Ó, por que é um trígono? Porque parece um triângulo. E ele continua para anterior como trato olfatório e termina numa dilatação mais saliente, que é chamado de bulbo olfatório. Posteriormente a esse trígono olfatório, eu vou encontrar a substância perfurada anterior, ok? Quando vocês forem estudar lá a parte de encéfalo, né, e tronco encefálico, depois vocês vão, subentende-se que se aqui eu tenho uma substância perfurada anterior, essa região é parecidinha, está mais para trás, é o, né, substância perfurada posterior. Então, onde que eu encontro a substância perfurada anterior? É depois aqui do meu trígono olfatório. E agora, se eu fizer um corte no meu encéfalo, eu vou observar que externamente eu vou encontrar o córtex e internamente eu vou encontrar a substância branca. O córtex é a parte externa, que é onde eu tenho, né, as minhas substâncias cinzentas, né, os corpos de neurônio. A substância branca, onde eu vou ter o contínuo com bainha de mielina, né, dos meus axônios. Então, eu
observo dentro da substância branca, né, substância cinzenta. E quando eu encontro substância cinzenta dentro de substância branca no telencéfalo, eu vou chamar isso de núcleos. São os núcleos da base, né, e o centro branco medular. Então, quais são os núcleos da base que eu encontro nesse corte transversal? Então, aqui eu tenho um ventrículo lateral, outro ventrículo lateral, tá? Então, o primeiro que eu vou observar vai ser o núcleo caudado. Aqui seria a cabeça do núcleo caudado e aqui a cauda do núcleo caudado. Cabeça para anterior e a cauda para posterior. Então, aqui a cabeça do núcleo caudado e a cauda do núcleo caudado. E aí eu vou encontrar um bem fininho, que eu chamo de claustro, tá? Então, o claustro é o bem fininho para a lateral. Depois eu vou achar o putame, é bem grande, bem saliente e pronunciado, é fácil de observar nas peças anatômicas e nos modelos. E para medial, então, eu vou achar dois parecidinhos, que é o globo pálido lateral e o globo pálido medial. Então, acho bem fininho, que é o claustro. Depois, para medial, é o putame, que é o grandão. Depois vem dois bem, eles são chamados de globo pálido até porque nas peças eles são meio pálidos, assim, não é uma substância cinzenta bem demarcada. Por isso que a gente chama de globo pálido lateral e o globo pálido medial. Então fica claustro fininho, putamen, o grandão bem pronunciado e os dois globo pálido, lateral e medial. Isto daqui é uma vista de um corte transversal. Esta é a região anterior e esta é a região posterior. Se eu observar um corte frontal ou coronal, então isto é a parte superior, isto é a parte lateral e isto é a parte inferior. Nós vamos encontrar os dois ventrículos laterais e o terceiro ventrículo. Então, eu vou encontrar o próximo dos ventrículos laterais e aqui superiormente eu tenho o corpo caloso e o septo pelúcido. Ó. Eu vou encontrar o núcleo caudado aqui, vou encontrar o bem fininho, que é o claustro, depois o bem saliente demarcado, que é o putame, e os dois globo pálido lateral, globo pálido medial. Então, de lateral para medial vai ficar claustro, putame, o grandão, globo pálido lateral, globo pálido medial, ok? Lembrem de observar outras imagens dos nossos atlas de referência, o Netter e o Sobota. Aqui são só algumas imagens, esses dois atlas possuem muitas outras imagens em cortes diferentes, em níveis diferentes de cortes, né, para aprofundar o estudo. Isso aqui é só para servir de uma base, né, para vocês olharem nas peças anatômicas e auxiliar no estudo. Lembrem sempre de complementar o estudo, né, utilizando as outras imagens do Netter e do Sobota, que são os nossos atlas de referência. Desejo um bom estudo! Até a próxima!